Paz do Senhor Jesus, meus amigos, aqui estamos para darmos prosseguimento aos nossos estudos bíblicos. Esse é o canal Embaixadores de Cristo e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Nós tivemos a oportunidade de iniciar os comentários relacionados à terceira lição desse trimestre, falando sobre o avivamento no Novo Testamento, porém só foi possível falarmos um pouco sobre o avivamento no Evangelho de Mateus, o avivamento no Evangelho de João, e agora nós estaremos comentando um pouco sobre o avivamento no Evangelho de Marcos. Mas nós vamos falar com Deus, porque a Ele honras, glórias e louvores. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, nós engrandecemos o Teu nome. Espírito de Deus, em Tuas mãos eu apresento a minha vida e a vida de todos que estarão ouvindo essa palavra. É a Tua palavra. Te peço que venha a quebrantar os corações. Te peço, meu Deus, que venha restaurar a vida espiritual de muitos que estarão vendo esse vídeo. Te peço que no nome de Jesus, meu Deus, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando esse trimestre, falando um pouco sobre o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, e entendendo que avivamento espiritual é questão de sobrevivência, É questão de sobrevivência, estar sempre ali buscando a presença do Senhor Jesus. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, esse canal que foi criado com a finalidade de estudarmos a Sagrada Escritura e levar ao seu coração o plano de Deus para a salvação da sua alma. Pois bem, já falamos um pouco sobre o avivamento nos evangelhos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o avivamento no Evangelho de Marcos. Na verdade, existem 4 evangelhos, Aliás, sobretudo, existe um só evangelho, porém escrito por pessoas diferentes, que foram, no caso aí, o apóstolo João, o evangelista Lucas, que não fez parte dos 12 apóstolos, mas teve contato direto com aqueles que tiveram contato com o Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos está escrito assim: no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as doenças, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirmar: já ressuscitou, não está aqui. Aqui nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado e o maligno. Glória a Deus. Em cada um dos evangelhos, a gente vê o Senhor Jesus sendo apresentado de uma forma diferente, com um aspecto diferente, com realizações de prodígios, maravilhas, milagres. O Senhor Jesus trouxe um avivamento espiritual muito grande sobre aqueles judeus que acreditaram nele e reconheceram que verdadeiramente ele era o profeta tão aguardado pelo povo de Israel. Homens e mulheres, tanto judeus quanto gentios, porque a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, como servo, ele levou essa mensagem de avivamento também aos gentios. Marcos apresenta Jesus como
o servo sofredor. Quando a palavra servo significa escravo, e Jesus, ele como um escravo sofredor, ele foi submisso ao nosso Senhor, ele foi submisso ao nosso Pai Celestial, ele padeceu todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E Marcos faz questão de dizer que Jesus ele foi triunfante sobre as enfermidades. Quantos milagres de cura Jesus curou, né? Tinha uma mulher que estava com hemorragia há muitos anos, e essa mulher tão somente tocou em Jesus, ela foi curada. Ela tocou em Jesus, ela tocou na fonte do avivamento. Aquela mulher ela foi curada fisicamente, a hemorragia que estava sobre ela saiu, e sobretudo ela foi restaurada espiritualmente, ela foi curada espiritualmente. Jesus o lavou com a sua palavra, Jesus o lavou com a água da vida, Jesus avivou a vida daquela mulher. A palavra de Deus nos mostra que Jesus foi triunfante sobre os demônios. Vocês se recordam quando Jesus fez uma visita até a região de Gadara? E segundo a história, a região de Gadara ela fazia parte de 10 cidades. E essa região de Gadara era a terra dos gentios, onde um dos recursos de sobrevivência das pessoas ali era a criação de porcos. E os irmãos sabem, né, que os judeus eles detestavam os criadores de porcos. Mas Jesus chegou ali, onde os conhecedores da lei da época tinham receio de se aproximar. Jesus entrou no barquinho e foi para Gadara. E diz a palavra de Deus que lá Jesus libertou o endemoniado gadareno, um homem que estava com uma legião de demônios. Aquele homem foi impactado pelo servo sofredor, foi impactado pelo avivamento. O avivamento espiritual chegou até a cidade de Gadara. A gente usa a expressão cidade, mas era um lugar bem pequeno, sabe? E esse homem foi impactado de tal maneira que diz a Bíblia Sagrada que após ele ter sido liberto pela água viva, pela presença de Jesus, pela palavra de Jesus, pelo avivamento que Jesus trouxe naquela cidade, aquele ex-endemoniado gadareno quis acompanhar Jesus, quis estar com Jesus. E Jesus falou para ele, faz assim, vai para os seus familiares e conta para os seus familiares quão grandes coisas o Senhor tem te feito. E no Evangelho de Marcos nós encontramos outros relatos falando sobre a crucificação de Jesus, a humilhação que Jesus passou por parte dos soldados romanos, e também a visita do anjo às mulheres, né? Porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E vamos ver o que Marcos fala sobre a presença das mulheres no túmulo do Senhor Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 6 a 8, está escrito assim: porém ele disse, não vos assusteis. Vou pegar aqui vamos pegar aqui do versículo 16, capítulo 16, a partir do versículo 1, que essa palavra é uma palavra maravilhosa. E, passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam uma às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram.
Mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler é um dos textos que narra o sepultamento de Jesus. Narra também a ressurreição do Senhor Jesus. Porque naquela época era costume, quando a pessoa morria, né? Eles ungiam o corpo do defunto, lavavam, passavam azeite, passavam perfume, e aquelas mulheres iniciaram esse processo na sexta-feira, mas não puderam concluir. Aí foram domingo cedinho para a conclusão desse ritual de purificação. E a palavra de Deus nos diz, né, que chegando de manhã cedinho, elas encontraram o túmulo vazio e um anjo proclamando as boas novas para aquelas mulheres, dizendo: Jesus não está mais aqui no sepulcro, ou por que buscais entre os mortos aquele que já está vivo? Oh, glória a Deus! Aquele que ressuscitou, aquele que vive para sempre. Então, o avivamento espiritual, ele tem esse poder trazendo para o aspecto espiritual, porque Jesus ele ressuscitou fisicamente. Mas a palavra de Deus ela tem esse poder de trazer uma ressurreição espiritual sobre muitos de nós. Você que está me ouvindo nesse dia, como está a sua vida espiritual? Você está vivo espiritualmente ou você está morto espiritualmente? Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Quanto tempo, em meio a tantas correrias na sua vida, você tem tirado para ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura? Quanto tempo você tem tirado para ir ao templo, cultuar ao Senhor, buscar a face de Deus? Quanto tempo você tem tirado para se dedicar ao Senhor? Você se sente uma pessoa viva espiritualmente ou morta espiritualmente? Quem está vivo espiritualmente sente a graça de Deus dentro de si, sente a presença do Espírito Santo, sente vontade de gritar para o mundo todo que você é feliz por ter a presença gloriosa de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus possa te trazer um real avivamento sobre a sua vida. O avivamento no Evangelho de Lucas, o médico amado. No Evangelho de Lucas apresenta o Senhor Jesus como o Filho do Homem. E entre os comentaristas, entre os comentaristas bíblicos, né, eles são unânimes em dizer que nenhum dos evangelhos retrata tão bem a humanidade de Jesus. Glória a Deus. Nós somos sabedores, né, que o Senhor Jesus, ele, sendo Deus, ele se fez homem e veio habitar entre nós, seres humanos. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, e também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E a palavra de Deus nos diz, né, que no Evangelho de Lucas, nós vamos comentar um pouquinho aqui mais sobre algumas referências bíblicas aqui, vamos comentar mais na frente. Lucas registra o nascimento único do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era um avivamento enviado por Deus. Fique imaginando, né? A história nos mostra que Deus, ele ficou entre 400 a 430 anos sem falar com o povo de Israel. Isso nós subentendemos através dos acontecimentos contidos, não na Bíblia, mas aí naquele intervalo entre o livro do profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus. Houve um período ali de 400 a 430 anos, chamado período interbíblico, o período de silêncio, em que Deus deixou de falar com o povo de Israel, como falava outrora usando os profetas.
E esse período, se você tiver curiosidade de começar a entender ou descobrir algumas coisas que aconteceram nesse período de Malaquias a Mateus, eu aconselho você a ler o livro do profeta Daniel a partir do capítulo 11. Ali Daniel recebe revelações, visões, né, sobre o império da Grécia, que se dividiu em 4 generais e assim por diante. E a palavra de Deus nos diz, né, que o evangelista Lucas, no seu evangelho, ele traz nos mínimos detalhes a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele narra nos mínimos detalhes, ele fala como foi o nascimento de Jesus. Lucas fala sobre João Batista, Lucas fala sobre Isabel, que era prima de Maria. Isabel foi mãe de João Batista. Lucas fala sobre o sacerdote Zacarias, que era o esposo de Isabel. Lucas dá detalhes sobre a visita do anjo Gabriel até a casa de Maria para anunciar a vinda de Jesus. E o anjo deixa bem claro: descerá sobre ti a unção do Espírito Santo, a sombra do Onipotente estará sobre ti, pelo que o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então são profecias diretas à pessoa de Maria sobre o nascimento de Jesus. E era o avivamento, é o avivamento que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Lucas faz questão, o comentarista faz questão de dizer, né? Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado do céu. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, infelizmente, o povo da época de Cristo havia se tornado um povo, como é que eu posso dizer, um povo religioso, um povo que estava vivendo longe do verdadeiro avivamento. Eles tinham o templo reformado ou reconstruído por Herodes, né? Depois vieram os seus filhos, netos, e eles também tinham uma sinagoga, eles tinham condição de cultuar a Deus ao sábado, e na sinagoga e no templo não funcionava apenas como um local de culto, mas também tinha outras funções, como no que diz respeito a tipo escola também, cursos teológicos, coisas desse tipo, sabe? Mas infelizmente, nessa época aqui, Israel já não tinha mais um rei como outrora. Era um rei, porém um rei que era uma espécie de boneco nas mãos do Império Romano, porque também o Império Romano mandava sobre Israel. E nessa ocasião já existiam os chamados grupos dos fariseus, saduceus, tinha os zelotes, tinham os chamados herodianos, que eram os simpáticos, né, do rei Herodes. O povo estava dividido. O povo oferecia muitas das vezes sacrifícios a Deus, animais a Deus, mas era mero formalismo. Não existia mais um quebrantamento no coração da maioria. Mas Deus, vindo à plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, trouxe o avivamento espiritual para aquele povo. Jesus nasceu, Jesus veio, Jesus foi gerado, Jesus nasceu, Jesus trouxe um real avivamento. Por onde Jesus passava, algo diferente acontecia, porque ele era mais do que um profeta. Ele era e é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E no livro de Atos, né, a descida do Espírito Santo, nós observamos, né, a palavra de Deus nos diz que no livro de Atos existem muitos relatos relacionados ao avivamento espiritual na vida da igreja. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele se apresentou aos apóstolos. E ao ressuscitar, diz a Bíblia que ele ficou 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções para eles que estariam dando prosseguimento à obra missionária.
E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele morreu na data da festa da Páscoa. Entre os judeus, Deus havia ordenado que o povo comemorasse cerca ou total de 7 festas principais no ano. E depois da festa da Páscoa, vem a festa chamada de festa de Pentecostes, ou festa das colheitas. E a palavra de Deus nos mostra, né? Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos. 40 dias com os seus discípulos. Jesus deu as últimas instruções. Frente ao Monte das Oliveiras, Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Galiléia, Samaria, até os confins da terra. E Jesus subiu para o céu, e os discípulos ali ficaram 10 dias buscando a unção sobrenatural do Espírito Santo, para eles serem testemunhas. Quando completou 50 dias após a Páscoa, quando completou 10 dias que Jesus subiu para o céu, no dia de Pentecostes, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, no dia de Pentecostes, vamos ver aqui, Atos, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh, glória a Deus! Estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando o revestimento espiritual sobre eles. E esse avivamento, esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. A igreja havia nascido, a igreja havia sido instituída por Deus, a igreja havia sido criada pelo Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 16, nós encontramos o relato de Jesus deixando bem claro para Pedro e para os discípulos, né? Jesus deixando bem claro que ele, Jesus, é a pedra principal e a igreja seria edificada sobre ele, sobre Jesus. E aqui em Atos dos Apóstolos, a gente vê que o avivamento sobrenatural, aqueles apóstolos, eles já eram, de uma certa forma, avivados devido à presença de Jesus neles. E eles ouviram e começaram a produzir bons frutos. Mas na ocasião do dia de Pentecostes, eles foram mais avivados, eles foram revestidos de poder e de autoridade para dar prosseguimento à obra missionária. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele possui os mesmos atributos do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é ele que produz avivamento dentro de nós. É o Espírito Santo que produz, só ele tem a capacidade de produzir um avivamento espiritual sobre a sua vida. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aqui, clame ao Espírito Santo. Se você se sente como uma terra seca, sabe uma terra seca? Alguma vez você já pisou em uma terra seca? Tem lugares que quando fica muito tempo sem cair uma gota de água sobre ela, aquela terra, que em outrora poderia ser uma lama, mas aquela terra, com o passar do tempo, ela vai secando tanto por não ver água, e aquela terra seca, ela vai rachando, ela vai criando brecha entre ela, e ela vai se dividindo. É o calor do sol sobre aquela terra seca que vai fazendo ela se abrir, tipo brechas. E muitas das vezes nós nos sentimos como uma terra seca no que diz no aspecto espiritual. E precisamos dessa água. Precisamos da presença do Espírito de Deus. Precisamos da presença da Palavra de Deus. Precisamos de um avivamento espiritual sobre nós. E se você se sente assim, pede a Deus, diga para Deus: Senhor, eu preciso de um avivamento espiritual na minha vida. Ou eu preciso de um reavivamento espiritual na minha vida.
e Deus estará te enchendo com o Espírito Santo e renovando as suas forças. Nós também no terceiro e último ponto da nossa lição, falando sobre o avivamento do Novo Testamento, o terceiro ponto diz assim: o avivamento nas epístolas e no livro de Apocalipse. Então nós encontramos, Paulo fala sobre o avivamento. O apóstolo Paulo, ele teve encontro com Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus nos mostra que Deus usou o apóstolo Paulo para descortinar, para nos revelar várias doutrinas importantes com relação à salvação. Quando falamos de avivamento, Paulo falou sobre regeneração causada pelo Espírito Santo. Paulo falou sobre justificação. Nós somos justificados mediante a nossa fé. Você é salvo mediante a sua fé. Nós, Igreja de Cristo, ou qualquer pessoa que se aproximar de Deus, ele é justificado diante de Deus, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele diz que tem um coração bom. Meu amigo, minha amiga, se porventura você é mais um daqueles que acredita que Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa muito bonzinha, eu não desejo mal para ninguém. Deus, com certeza, quando eu morrer eu vou para o céu, porque Deus conhece o meu coração, Deus sabe o quanto eu me preocupo com as pessoas carentes, com as pessoas que estão no orfanato, pelas ruas, moradores de rua. Deus vai me ajudar, Deus vai reservar um lugarzinho para mim lá no céu, porque eu gosto muito de dar esmola, eu gosto muito de dar oferta na igreja. Nem você, nem eu, nem qualquer um ser humano iremos ser salvos mediante os nossos atos de justiça. Isso é bom? Essas atitudes que porventura você faz é louvável? É motivo de elogio? Bom. É motivo de glorificação a Deus? Melhor ainda. Porém, essas nossas atitudes não irão nos trazer a salvação. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos salvos mediante a graça de Deus. Em primeiro lugar, a palavra graça significa favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos entrar na Nova Jerusalém. Nós não merecemos servir a Deus, porque nós somos pecadores, miseráveis, ingratos muitas das vezes, ignorantes muitas das vezes. Quantas vezes nós pecamos no nosso pensamento, quantas vezes nós falamos que não iremos mais fazer isso, de repente está lá a pessoa caindo em tentação, pecando. Nós somos falhos, nós somos rebeldes diante de Deus, acertamos em umas coisas e erramos em outras. Isso nos mostra a incapacidade de servirmos a esse Deus santo. Mas Paulo fala que nós somos justificados mediante a fé no sacrifício de Jesus. A partir do momento que você deposita a sua fé no sacrifício de Jesus, a partir do momento que você chega para Deus e diz: Senhor, eu reconheço que sou um pobre, miserável pecador. Eu reconheço que os meus rituais religiosos não vão me levar para o céu. Mas por isso eu estou aqui, Senhor, reconhecendo que o Senhor Jesus é o único meio que me faz chegar a Ti. É o único meio que faz com que eu alcance a salvação. A história nos diz, você já ouviu falar num padre ou num monge chamado Martinho Lutero? Acredito que sim, né? Pois Martinho Lutero era como muitos religiosos nos dias de hoje. A história nos mostra que o Martinho Lutero, ele era um monge, ele era um teólogo, ele era um religioso, ele era um católico praticante. E na sua época, aproximadamente no ano 1500 depois de Cristo, na sua época, ele ficava, de uma certa forma, enclausulado, trancado dentro da igreja ou dentro de um convento,
O certo é que Martinho Lutero foi criado, foi ensinado. Martinho Lutero, ele acreditava que a salvação da alma, ela vinha através de sacrifícios. Ele acreditava que a pessoa era salva porque dava esmola, porque ajudava o próximo, porque dava cesta básica. Martinho Lutero acreditava que a Igreja Católica era a única igreja certa que Deus havia escolhido. Martinho Lutero acreditava que se o homem quisesse ser salvo, deveria obedecer aos sacerdotes da Igreja Católica, as regras que existiam ou as doutrinas internas da Igreja Católica. Porém, chegou um momento em que Martinho Lutero começou a travar uma luta dentro de si e ele via que por ele mesmo ele não conseguia vencer o pecado. Ele chegou ao ponto de acreditar que Deus ele era injusto, que Deus era um juiz injusto, que Deus oferecia salvação, mas que essa salvação, de uma certa forma, parece que estava longe do ser humano. Porque quanto mais ele procurava se santificar, menos ele conseguia alcançar, menos ele conseguia tocar no coração de Deus. E é assim também. Muitos de nós querem tocar no coração de Deus, pagando promessa, andando de joelho quilômetros e mais quilômetros, andando a pé quilômetros e mais quilômetros até chegar em uma determinada cidade, até chegar em um determinado santuário. Não, eu fiz uma promessa a Deus, eu vou ter que cumprir. Eu vou andar de joelho, carregando sobre mim vários cordões com várias imagens de escultura. Eu vou pagar um voto que fiz a senhora tal, ao senhor tal. Nada disso toca o coração de Deus. Isso são doutrinas criadas pelo homem, são regras criadas pelo homem. E é o diabo tentando enganar o homem, tentando afastar o homem da presença de Deus. E diz a história que Martinho Lutero, uma certa vez, ele lendo a palavra de Deus, ele se deparou com um texto bíblico que está na carta aos Romanos. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. E depois disso aí a vida dele foi transformada e ele recebeu um verdadeiro avivamento espiritual sobre a vida dele. E todo ano é comemorado a Reforma Protestante, porque Martinho Lutero, juntamente com outros, mas Martinho Lutero é considerado uma das colunas da Reforma Protestante. Depois que ele se libertou da religiosidade, depois que Martinho Lutero se libertou desse conceito errado de como se chegar a Deus, de como obter salvação, ele então liderou uma grande reforma e muitos concordaram com ele, deixando bem clara a sua fé na pessoa de Jesus. Eles foram justificados porque confiaram que a salvação não é alcançada mediante aos meus esforços humanos, mediante aos meus sacrifícios, mediante a adoração de uma imagem de escultura, de um homem, de uma mulher, mas mediante o sacrifício único de Jesus. Então nós encontramos um avivamento espiritual nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu entre 12 a 13 cartas. Algumas cartas ele escreveu direcionadas aos pastores locais e outras, essas cartas são conhecidas como cartas pastorais e outras cartas são chamadas de cartas gerais, que foram ensinamentos que valiam para a sua época, que valem para toda a época da igreja na terra. Aleluia! Glória a Deus para todos sempre. Jesus vive e reina para todo sempre. E também chegamos aqui, no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi escrito entre o ano... Não existe uma data exata, sabe? Certo é que foi escrito depois do ano 80 depois de Cristo. Mas aqui o comentarista ele deixa uma data próxima aqui, na opinião dele, baseada em muitos estudos. O comentarista acredita que o Apocalipse foi escrito entre o ano 90 e 96 depois de Cristo. Deus entregou a mensagem para Jesus. Jesus entregou a mensagem para o anjo entregou a mensagem para o apóstolo João entregou a mensagem para os pastores das igrejas.
e essas cartas eram escritas na igreja sede de cada uma dessas cidades, e depois automaticamente elas eram transmitidas, ou lidas, ou comentadas, ou divulgadas para os outros pastores, as outras igrejas. E nós encontramos relatos maravilhosos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é conhecido como o livro das revelações, a última revelação de Cristo à igreja. Já no seu primeiro capítulo, nós observamos o apóstolo João deixando bem claro: eu estava preso na ilha de Pátimo, e eu, João, estava preso na ilha de Pátimo, e a palavra de Deus nos mostra que João foi arrebatado em espírito e ele recebeu revelações maravilhosas da parte de Deus. Ali João viu o trono, João viu o Cordeiro de Deus, João viu Jesus ressuscitado. Vamos observar aqui no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Pode entrar no primeiro capítulo. Vamos ver aqui. Aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo... Estou sentado ali, estou gravando. Aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, aqui. João capítulo 1, versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho. E diz a Bíblia que nessa ocasião o apóstolo João, ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. Oh, glória a Deus! Jesus falou para ele: sobe cá. E aqui a gente vê, né? João, acho muito interessante aqui, né? Que Jesus começa a falar com João. E ele fala aqui no versículo 12, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E eu virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, ou 7 candelabros, que diz respeito às 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas, ou no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui João já vê Jesus ressuscitado. E como que Jesus estava, e qual era o aspecto da presença de Jesus? Como Jesus estava já ressuscitado? Ele diz que Jesus estava vestido aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Na cabeça de Jesus, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés de Jesus eram como latão reluzente, como tivesse sido refinado de uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Glória a Deus. E a sua voz como a voz de muitas águas. A voz de Jesus é uma voz suave, é uma voz mansa. E a voz de Jesus era a voz como de muitas águas. Quando ele fala como voz de muitas águas, eu lembro daquele que nós já comentamos aqui, né? Falando que o avivamento vem através da palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de nos limpar de uma maneira maravilhosa. E chegamos ao final, né? A nossa conclusão nos diz: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Essa mensagem de salvação, esse avivamento trazido por Jesus Cristo, é uma mensagem de salvação, não só para os apóstolos, não só para os judeus, não só para a igreja, mas para toda a humanidade. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus possa te fazer produzir frutos que glorifiquem o nome dele. Lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, esse é o canal Embaixadores de Cristo,
estudos bíblicos. Esse que vos fala é o seu amigo Edmilson, e estamos aqui sempre trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Breve, vou terminar o nosso estudo te dizendo, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Jesus prometeu. Você já imaginou como é que vai ficar esse mundo depois que o Senhor Jesus levar a sua igreja para o céu? Como está a sua vida espiritual? A palavra de Deus nos diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Senhor Jesus, em tuas mãos eu apresento a vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a tua palavra. Venha abençoar de uma maneira gloriosa, Senhor. Venha transformar, venha perdoar, venha escrever o nome no livro da vida. Venha restaurar a comunhão, meu Deus, do teu povo. Venha restaurar a vida espiritual daqueles que estarão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Um abraço.